Olá, bem-vindo ao dia número 3 do que vamos aqui passar o ano inteiro estudando sobre Mostra-nos o Pai. E para hoje são Gênesis, capítulos 7, 8 e 9, e também Provérbios, capítulo 2, dos versos 1 a 22. Mas o que eu quero meditar aqui com vocês está no capítulo 8, que é sobre o fim do dilúvio. Então, aqui nos capítulos 7, 8 e 9, nós vemos o que que aconteceu ali com aquele povo que não tinha internet, quer dizer, achamos que eles não tinham, né, mas vai ver que tinha. Mas era um povo completamente corrompido, corrompido. E era um povo tão perverso, tão perverso, tão perverso, que o único que foi achado diante de Deus, com dignidade, o único íntegro, em todo o meio daquele povo foi Noé. Noé foi o único. Então, na verdade, a Arca de Noé nos mostra sobre a justiça de Deus. Vivemos dias maus. Existe também a idolatria dos mártires, que fala assim: olha, mas Fulano amava o Senhor e olha como ele morreu, principalmente a morte dos apóstolos, né, que foram torturados e tal, e tantos mártires ao longo dos anos. Da, das décadas, dos séculos, né? Porém, existe um recado, existe algo que é importante a gente perceber também, que aqueles que permanecem no temor do Senhor, estes têm sim uma tratativa diferenciada do Senhor. Ou seja, ser mártir não é uma regra, entendeu? Não é porque você teme o Senhor que você vai automaticamente morrer torturado, entendeu? Eu falo isso porque eu cresci ouvindo esse tipo de coisa e eu passei já por algumas igrejas que têm essa teologia da desgraça. Eu chamo de teologia da desgraça. Mas quando eu leio a Bíblia, que eu leio histórias como Noé, como Jó, como tantos outros, que porque eles tiveram temor do Senhor, eles foram protegidos no meio do caos. Noé poderia ter sido exterminado junto com todos os outros povos, mas o Senhor olhou para Noé, viu seu coração, foi achado íntegro. E a Noé foi confiado fazer uma arca para que não somente ele se salvasse, mas toda a sua família fosse salva, e junto com ele os animais, os casais de animais. Por quê? Porque Deus sempre teve para nós, para a humanidade, é, uma história de redenção, uma história de segunda chance, uma história de faz de novo. Dessa vez vai dar certo. Porque se a Terra tivesse, se a humanidade toda tivesse sido exterminada ali, inclusive Noé, eu e você não estaríamos aqui para contar a história. Porém, como Deus é perfeito, Ele é o bom Pai, Ele é bom, Deus é muito bom. Desde o Éden, a, já tinha nos prometido Jesus, a redenção, a salvação. Então, aqui no capítulo 8, dos versos de 15 a 22, nós lemos: no primeiro dia, perdão, verso 15. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que eles se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com a sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais, os pequenos que se movem, rente ao chão e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais distribuirei
destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais se cessarão. Capítulo 9, verso 1, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Isso te soa parecido? Quando Deus fez Adão e Eva, Deus deu este mandamento para eles. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Talvez você pense assim, ué, mas ele acabou de destruir a humanidade, viu que não deu certo. Por que que ele está fazendo de novo? E é por isso que nós podemos confiar que Deus é fiel, porque ele não muda. O mandamento que Deus deu para Adão e Eva, ele dá para Noé e seus filhos, e ele dá para nós nos dias de hoje. E é por isso que os apóstolos já diziam que nos últimos tempos o casamento seria proibido. Quando você vê essa teologia, essa teoria, essa maldição do aborto, é para cancelar o plano e o propósito do Senhor que foi estabelecido desde o Éden. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Isso é feito através do casamento. Então, quando hoje, nos dias de hoje, o casamento é negligenciado, você precisa entender que essa agenda demoníaca existe desde sempre. Não é um privilégio de quem está em 2024, não é um privilégio de quem está no século 21. Não, a agenda demoníaca de destruir a humanidade sempre aconteceu, sempre existiu, mas Deus que não muda, Deus que é fiel, que é o Pai perfeito, ele diz é o seguinte: dia e noite jamais cessarão. Isso nunca mais vai acontecer. E não acontece porque nós somos bons, não acontece por causa da aliança do Senhor com Noé, que nos alcança até os dias de hoje, por causa de Jesus. Deus não mudou de ideia quanto à humanidade sobre sermos férteis e nos multiplicar. Por quê? Porque é nisso que a glória de Deus se manifesta. E é por isso que podemos confiar na fidelidade de Deus que não muda. Nós mudamos o tempo todo, porque nós somos assim, né? Povo que não tem o temor do Senhor é uma desgraça. Não, eu tenho. Hoje eu tenho. Mas eu falo sobre aqueles que negligenciam a palavra de Deus. Ou você lê a Bíblia como se tudo que está escrito aqui é verdade, e assim você começa a entender a perfeição de Deus. Entender. Um Deus que não muda, um Deus que é fiel, um Deus que é perfeito. Ou você continua tendo a Bíblia como uma coleção de historinhas bonitinhas e feinhas também, porque tem muita desgraça aqui para a gente ler. Mas saiba disso, que Deus é bom. E o plano e o propósito do Senhor não mudou. Não mudou no Jardim do Éden, quando o primeiro casal pecou. Não mudou quando Caim matou Abel. Não mudou com o dilúvio, na destruição de todos, ficando apenas Noé e sua família. É uma bênção casar e ter filhos. Continua sendo até Jesus voltar. Tenha certeza disso. Para que você não caia nas mentiras de Satanás, achando que, não, para que casar? Junta, até dá certo. Se não der certo é porque Deus não quis. Aí coloca Deus no meio ainda para validar. Não. A bênção de Deus perdura até os dias de hoje, vai perdurar até Jesus voltar, porque Deus diz, e por isso podemos confiar, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. E por causa disso, por causa das palavras do Pai, ditas neste momento, por causa do arco da aliança, do arco-íris, eu e você podemos hoje celebrar o Senhor e cumprir o que Ele nos manda cumprir. Sejamos férteis e multipliquem-se. Vamos encher a terra com pessoas tementes ao Senhor, porque não importa o que acontece com o resto do mundo, o que importa é se o nosso coração está firmado em Deus.
E para concluir, vamos ver o versículo de hoje para decorar? Provérbios capítulo 2, verso 6, que diz: Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. E é por isso que podemos obedecer o Senhor, porque é Ele quem nos dá a sabedoria. E é da sua boca que procede o conhecimento e o discernimento. Vamos buscar ter um relacionamento verdadeiro com o Pai e teremos acesso a isso tudo. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Amém? Que neste ano você não se empolgue em ler 50 livros, mas que você se empolgue em ler a Bíblia, porque é aqui que você vai encontrar sabedoria, o conhecimento e o discernimento. Amém? Pai, obrigada por quem o Senhor é. O Senhor é perfeito, o Senhor não muda. Ó Pai, que ao longo desta leitura, deste ano, que ao longo de 2024, possamos te conhecer profundamente. Possamos, Senhor, ter a sabedoria que vem de ti, que possamos crescer no conhecimento e no discernimento do Senhor. Que possamos, ó Pai, neste ano, ter definitivamente quebrado todas essas mentiras de Satanás. Essas mentiras de que é melhor não ter filhos, que é melhor não casar, porque o mundo está uma bagunça, porque Jesus está voltando, para que ter filhos? O Senhor não permitiu que marcássemos uma data para a volta de Jesus. O Senhor poderia ter feito isso, mas o Senhor não permitiu, porque o que o Senhor espera de nós é confiança, é fé e esperança. E é isso que eu te peço hoje, Senhor, que possamos cumprir o seu mandamento de formar famílias, sermos férteis e nos multiplicar e encher a terra para a honra e glória do teu nome, Paizinho. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém.